Olá, meus amores, tia Silene aqui. Hoje a gente veio para fazer a correção dessa atividadezinha que eu passei na outra aula, né? Eu fiz aqui no meu caderno porque na lousinha é muito pequeno, né? Então, a gente vai fazer a correção da nossa atividade sobre a força resultante, certo? Então, vamos para a primeira questão. Na primeira questão diz assim, ó. No cabo de guerra, dois garotos puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é de 30 newtons, 70 newtons e 30 newtons. Outros dois puxam para a esquerda com força de 80 newtons e 45 newtons. Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Então, eu fiz a situação, ó. Tem dois meninos que puxam para a esquerda, né? Um colocando uma força que eu coloquei aqui de F1 de 80 newton e o outro colocando uma força 2 que eu coloquei aqui de 45 newton, puxando para a esquerda. E na outra equipe, que eu chamei de equipe B, tem dois garotos puxando para a direita, coloquei aqui a F3, o menino puxando com a força de 70 newton e o outro puxando com a força de 30 newton. Então, você vê que aqui eles estão brincando de cabo de guerra. Então, uma equipe A puxa para a esquerda, né? Cada um aplicando forças diferentes. E uma equipe B também, dois meninos puxando para a direita, também aplicando forças diferentes. Eu coloquei as forças F1, F2, F3, F4, para ficar melhor de calcular. Então, vamos primeiro calcular a força resultante da equipe A. Silene, por quê? Porque aqui eu tenho duas forças, né? Então, eu tenho que saber qual é a força resultante dessas duas forças. Então, eu observo que os dois estão puxando para a mesma direção. Ó. Estão puxando para a esquerda. Tanto o meninozinho que faz a força F1 puxa para a esquerda, como o meninozinho que faz a força F2 também está puxando para a esquerda. Então, aqui eu vou somar. Como é na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou somar as forças. Então, eu fiz, ó, força resultante da equipe A, né? Ó, força resultante da equipe A igual a F1 mais F2. Então, força resultante da equipe A é 80 mais 45. Força resultante da equipe A é 125 newton. Horizontal, porque é nesse sentido aqui, ó, é nessa direção, né? E no sentido, eles estão puxando para a esquerda, certo? Agora, eu vou calcular a força resultante da equipe B. Por que, tia Silene? Porque eu observo que são duas forças puxando na mesma direção, para a direita. Então, se eles estão puxando na mesma direção, então eu vou fazer a somatória dessas duas forças, né? Da força F3 e da força F4 aplicada pelos meninos. Então, como na mesma direção, então eu vou somar. Então, eu coloquei assim, força resultante de B, né? Da equipe B, é igual a F3 mais a F4. Então, força resultante de B é igual a 70 mais 30, que dá igual a 100 newtons. A equipe B está puxando na horizontal, no sentido para a direita, né? Só que aqui eu observo que aqui teve 4 forças aplicadas. A equipe A puxando duas forças para a esquerda e a equipe B com duas forças puxando para a direita. Mas eu quero saber qual é a força resultante. Qual dessas duas equipes vai ganhar? Então, uma das duas vai aplicar uma força maior. Então, como aqui eu observo ó, que um puxa para a esquerda e o outro para a direita, então estão em sentidos opostos. Então, como estão em sentidos opostos, eu vou pegar as forças que foram aplicadas aqui pela equipe A e a força pela equipe B e vou calcular a força resultante. Ah, tia, eu observei que a equipe A vai ganhar, porque ela está aplicando mais força. Isso, então já sei que a vencedora é a equipe A, porque ela está aplicando uma força maior. Mas de quanto é essa força? Então, como eles estão em sentidos diferentes, né, sentidos opostos, né, um para um lado e outro para o outro, a força resultante é igual a FA, a força resultante da equipe A, mais a força resultante da equipe B. Então, força resultante é igual a 125 menos 100, que dá lá 25 newton. Então, a equipe A está aplicando uma força maior de 25 newton. Então, eu já sei que a vencedora vai ser a equipe A. Então, qual é a força? Então, eles estão puxando na horizontal, né, horizontal, para a esquerda. Então, a equipe vencedora é a equipe A.